Aleluia, sou Fátima Pastorello, estou falando aqui da cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso, e eu estou gravando na proposta do nosso estudo, da retrospectiva dos estudos de 2021. Estou gravando para o grupo A Noiva, um grupo maravilhoso que edifica vidas, que traz pessoas para conhecer Jesus. E nós fizemos um estudo muito maravilhoso que eu quero lembrar aqui hoje, que era um estudo que falava de cicatrizes. E esse estudo que nós fizemos ele lá no mês de junho, e ele foi assim muito maravilhoso porque nós estudamos, nós oramos, nós pedimos ao Senhor para que fôssemos curadas. E hoje é um dia assim muito especial fazer essa retrospectiva, porque o Senhor continua falando que Ele quer trabalhar com mulheres e homens curados, que conseguem passar por cima da mágoa, do ressentimento, da ferida, das trapaças pelas quais foram submetidos, porque olham para aquilo que Jesus passou, por aquilo que Jesus é capaz de fazer em nós, e recupera suas forças e segue em frente. Então lá naquele estudo nós falamos algumas coisas, tem 5 vídeos gravados sobre isso, que tá lá na playlist do Cicatrizes, no canal do YouTube. E hoje eu só quero assim lembrar mesmo para que você que tem essas feridas, que já se sentiu envergonhada por causa de ferida, você porque te magoaram, porque te machucaram, que não sabe o que fazer com essa dor. Lá tem instrução direto de Deus para você, porque nós estudamos, nós oramos, nós clamamos ao Senhor para que desse uma estratégia para colocar lá aquela mensagem, para que de repente você ouça aquela mensagem e consegue ganhar uma estratégia vinda direto de Deus para você se livrar dessa dor, porque creia, não é a vontade de Deus que você continue arrastando essa dor, essa ferida, essa mágoa, esse ressentimento, porque o passado já passou e o Senhor faz coisas novas todos os dias da nossa vida. E nós temos o poder de fazer essa escolha. Não é ser trouxa, esquecer o passado, e também não é assim pedir a Deus para dar uma amnésia para você não lembrar, mas é aprender a conviver com aquilo de maneira saudável, é fazer como diz aquele ditado, fazer do limão uma limonada, é usar aquilo com toda a força que vem do Senhor e superar as expectativas das pessoas que esperam que você vai se tornar uma pessoa derrotada, uma pessoa caída, e ao contrário, elas vão ver em você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que rompeu com aqueles obstáculos e superou toda aquela dor e está alegre, feliz e glorificando o nome do Senhor, que é aquele que merece todo o crédito pelo qual nós estamos vivas. Amém, minhas irmãs? Vamos lá então a lembrar o que nós falamos naqueles dias, no resumo daqueles 5 vídeos que estão lá. No resumo nós falamos disso. Olha, toda vez que você olhar ou que você lembrar de algo ruim que aconteceu em você, é como se você olhasse num lugar onde tem um corte, onde tem... Quando você sofre um corte, ou quando você tem uma fratura, ou quando você faz uma cirurgia, vai acontecer ali uma abertura, uma rachadura, vai acontecer ali um buraco. Só que depois isso vai ser costurado, isso vai ser fechado, isso vai ser cicatrizado. E no momento em que isso estava aberto, isso doía muito, isso sangrava, isso inflamou, enfim, pode ter acontecido uma série de coisas. Mas depois de um tempo isso cicatrizou, isso colou de novo. Embora aquelas células ali no corpo físico, elas fiquem com aquela marca, não tem mais dor. E é isso que é o que acontece quando nós falamos de feridas. Feridas na alma são quando elas estão abertas, está doendo, quando você ainda não superou. Depois de um tempo, elas devem deixar de ser feridas e passar a ser cicatrizes. E foi isso que nós aprendemos. Porque enquanto elas são feridas, é o momento em que você tem que viver
É como se fosse o momento do luto, porque também não tem como você não viver. Porque se você foi traída, se você foi ferida, se você foi trapaceada, se você foi roubada, se falaram mal de você, se quiseram matar você, aniquilar você com palavras, com atos, com gestos, então você, lógico, você está com dor, você está sofrendo, você está magoada e você tem que viver esse momento. Porque você precisa chorar, você precisa expor a sua dor, você precisa conversar com as pessoas que fizeram isso. E às vezes, na tentativa de consertar, você vai lá e acaba piorando um pouco mais. E é assim mesmo. Mas o que, que você não pode perder? O foco. Você não pode perder o foco, porque o foco está onde? O foco está na graça de Deus, o foco está na misericórdia de Deus, que Ele te instrui, Ele te traz forças novas, Ele renova suas forças todas as manhãs. A palavra do Senhor nos garante que os que confiam no Senhor, eles caminham, não se cansam, eles correm, não se fadigam, eles caminham, eles sobem como águia, eles vão. A palavra do Senhor também vai dizer que Ele vai na frente, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando o cadeado, quebrando ferrolho. Para quê? Para você já passar no caminho endireitado. Então, aqui nós anotamos isso, né? Foi uma das primeiras, dos primeiros vídeos que nós gravamos. Deixar de tratar algo do passado como ferida, trazendo aquela coisa purulenta, aquela pele necrosada, o pus, porque a ferida tem mau cheiro, ela é feia, né? E ela dói, e ela tem pele morta, e ela tem células mortas. Então é coisa ruim quando nós comparamos que a nossa dor pelo passado, por algo tão distante, com uma ferida, de fato, a gente consegue perceber o quão podre é ficar carregando coisas do passado, ficar carregando ressentimento, mágoas e feridas. Ah, mas aquela pessoa não merece o meu perdão. Quem é você para dizer que a pessoa não merece o seu perdão? E se Jesus falar para você que você não merece o perdão dele? Então, o que que acontece? Aceita que dói menos. Tem esse ditado, aceita que dói menos, mas não é aceitar para ser trouxa, é aceitar para viver a bênção de Deus, porque quanto mais o teu coração tá limpo, mais liberdade você vai ter de viver em Deus aquilo que Ele tem para você. Então aqui eu coloquei, nesse tempo de hoje, nós ouvimos falar muito sobre que nós somos empoderadas, que as mulheres fazem, que as mulheres podem tudo, que as mulheres tal. Sim, as mulheres podem. É verdade, Deus capacitou, Deus instruiu, isso é verdade. Mas quantas de nós estamos com uma máscara de mulheres fortes, guerreiras e valentes, e por dentro estamos destruídas, amarguradas, cheias de tristezas? Então, o que temos que fazer? O maior poder que uma mulher pode ter, desde o Gênesis, se você ler na Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, o maior poder que uma mulher teve foi quando ela teve coragem de enfrentar as suas dificuldades, as suas limitações e ir para frente da batalha, encarar de frente o seu inimigo. Nós pegamos isso do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar isso. Você não encontra uma mulher que escolheu se tratar como vítima, como coitadinha, ou como aquela que não se prostrava diante de Deus e que ela rompeu. Não existe nenhuma. Eu posso citar aqui vários nomes, mas você já conhece. Se você pegar o quanto que Ana tinha a alma ali ferida pelo momento que ela estava passando, pela aquela adversária que ela tinha, mas o que ela fez? Ela escolheu não revidar, ela escolheu não carregar aquela mágoa, ela escolheu ir para Deus. Se você pegar Débora, que estava ali ouvindo aquelas pessoas, ela podia ter se vitimizado também ali. Dizer, é assim mesmo, nós não podemos fazer nada. Não, ela foi para cima, ela movimentou pessoas, ela ajudou a planejar uma guerra, foi para cima e rompeu. Se você começa a pegar Ruth, Noemi, se você vai pegando, você vai vendo o que essas mulheres fizeram. Elas escolheram deixar de ser amarguradas
para se tornar mulheres vencedoras. Elas foram, eu posso citar mais e mais mulheres, mas assim, você já conhece as histórias. Então eu coloquei a melhor coisa, o maior poder que uma mulher tem, é ela largar de se vitimar, largar de dizer, mas eu sou uma coitada, porque quando eu morava com meu pai ditava as regras, meu pai não deixava isso, meu pai não deixava aquilo, depois eu me casei, daí é meu marido, mas aí depois veio meus filhos, mas depois é o dia... Não, não é isso, isso não traz poder, isso traz limitação, isso traz vitimismo, isso traz autocomiseração. E você vai se enchendo de ferida, vai se apodrecendo, como diz a palavra, os Salmos vai dizer que enquanto não confessei, Salmos 32 vai dizer, enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos se apodreceram. Então assim, o dia que ele confessou os pecados, o dia que ele foi para cima do Senhor, dizendo, eu preciso, eu pequei, eu quero ser purificado, eu quero ser lavado, eu quero ser limpo de todas essas imundícies que eu estou carregando dentro de mim. O Senhor Deus diz para ele, instruir-te-ei, ensinar-te-ei, guiar-te-ei com os meus olhos. Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo para nós hoje, fechem todas essas feridas e faça delas cicatrizes onde mostra a minha glória, onde mostra a minha graça sobre a sua vida. Quando alguém olha para um lugar onde houve uma agressão ali, né? Seja por cirurgia, seja por um corte, por um acidente, e que depois foi cicatrizado, a pessoa olha e vê que ali houve sim um momento em que aquilo não ficou como deveria ficar, mas que a pessoa deu a volta por cima, que o próprio corpo regenerou, superou e nasceu pele de novo. As células se encontraram, se conectaram, ali flui o sangue, ali se processa a vida. E é isso que nós temos que fazer. Então eu escrevi aqui, as feridas abertas precisam ser fechadas. Todo cansaço precisa ser cessado e transformado em energia e coragem. Todo cansaço emocional, todo cansaço espiritual, toda fadiga. Não quero nem mexer com isso, porque isso dói demais, porque isso mexe. Não, eu preciso mexer, eu preciso ir lá e cavucar. Onde é que tá aqui que tá me doendo? O que que tá me sufocando? O que que tá me aprisionando nesse medo, nessa covardia, nessa falta de coragem de perdoar, nessa ausência de sorriso, de vontade de viver? E vamos para cima. O nosso corpo, ele é feito por várias partes, tendões, tecidos, células, veias, né, correntes sanguíneas. E esse nosso corpo, ele tem todo um fluir natural de Deus. E a nossa alma também. E a nossa alma também tem todo esse fluir. Só que quando nós colocamos emoções ruins lá dentro, ela se estanca de uma maneira que coisas boas não podem entrar. Porque não é o infinito. Você se limita. O infinito é da parte de Deus, mas aí você precisa deixar Deus entrar para fluir em você e através de você. E se você coloca coisa ruim, é a mesma coisa, você pega um fluxo de um rio, de uma fonte de águas. Tá ali, tá fluindo, tá indo, coisa mais linda, aquela água limpa passando. Aí você vai lá e joga um cavaco, você vai lá e joga uma pedra, você vai lá e joga um pedaço de plástico, você vai jogando. O que que vai acontecer? A primeira coisa que você joga, dependendo se você joga um plástico, a água vai tentar levar o plástico. Mas se você joga um cavaquinho leve, a água vai tentar levar o cavaquinho leve. Se você joga uma pedra, ela vai parar. E a água já vai começar a não ter a mesma velocidade. Se você joga, aí você joga um cavaco, após você jogar a pedra, o cavaco vem e se encosta na pedra. E você vai estancando, e você vai estancando. Daqui a pouco, essa água que deveria fluir e passar trazendo coisas novas, novidades, limpeza, pureza, ela começa a se estancar de uma maneira que ela vira uma represa. E represa tem o quê? Lodo,
Represa é escuro, represa dá medo de você entrar dentro, dá medo de você mergulhar porque você não vê a profundidade, porque você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. E é por isso que as pessoas se metem em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, perdem todo o prazer de viver e começam a ter uma vida na terra, mas já morto espiritualmente, morto emocionalmente. Tá de corpo aqui, mas a alma já tá toda destruída, detonada. E aí eu coloquei mais aqui algumas coisas. A maneira como tratamos as cicatrizes do nosso corpo é crucial para a nossa saúde emocional. Porque é assim, é o que determina. A partir do momento que a pessoa feriu você, você tem só duas alternativas. A alternativa assertiva é perdoar. A alternativa que vai prejudicar você pro resto da tua vida é você escolher não perdoar. Não é a pessoa que vai ficar sofrendo com a ausência do teu perdão. É você que vai ficar sofrendo, carregando esse entulho dentro da tua alma. E esse trabalho que nós fizemos lá nas cicatrizes, naquela playlist das cicatrizes, ele foi profundo. Nós choramos, nós meditamos, nós jejuamos. E o Senhor Deus mudou a história de muitas mulheres naquele período. E eu creio que o nome do Senhor está sendo glorificado até hoje por causa daquele estudo. Na minha vida houve um diferencial, houve um marco. Envolver as nossas emoções com o nosso próprio corpo é dar ao nosso próprio corpo o direito dele fluir como um rio de águas vivas. É dar ao nosso corpo esse direito. Eu tenho muitas anotações aqui sobre aquele nosso estudo e eu estou aqui revisando com vocês, mas eu quero hoje parar por aqui e dizer para você: construa em Deus uma estratégia de romper com a dificuldade emocional, com as dificuldades da sua alma. Eu tô dizendo isso não porque isso é fácil de fazer, não. É exatamente porque isso é muito difícil de fazer que nós precisamos desta força de vontade, desse encorajamento, dessa busca consciente para viver as promessas de Deus para nós. Se precisar chorar, chore. Se precisar se purificar, se precisar se conectar com Deus de maneira de imersão mesmo, de 2, 3 dias na presença, não importa. Você tem que ganhar de Deus uma estratégia para romper com tudo isso que está dentro de você e que não deveria estar. Quando nós estudamos sobre chorar, às vezes as pessoas dizem: você é boba, isso é fraqueza, vai ficar chorando para quê? Claro, chorar diante das pessoas não vai vir resultado. Mas se você chorar diante de Deus, Ele colhe toda a sua lágrima e transforma ela em riso. A palavra do Senhor diz que Ele pega os prantos e faz alegria. Ele tira a cinza da nossa cabeça, porque isso faz menção ao passado, que as pessoas rasgavam as suas roupas, cobriam a cabeça de cinza e choravam com o rosto no pó diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados. E a palavra diz que quem fazia aquilo, o Senhor tirava toda a cinza e colocava uma coroa na cabeça e colocava vestes novas na pessoa. E é isso que vale a pena para nós lembrarmos e estudarmos aquela playlist das cicatrizes, crendo que o Senhor já pegou toda a pele necrosada do nosso corpo, já pegou toda a ferida, toda a parte purulenta, toda a parte com pus, toda a casca de ferida da nossa alma. E hoje mesmo, o Senhor pode, se você permitir, entrar aí dentro, passar do bálsamo, do óleo, da unção preciosa dele, hidratar essa parte do seu corpo e trazer ali a restauração, a reconstrução da célula, a reconstrução de pele, a reconstrução dos nervos, a reconstrução dos ossos, a reconstrução de medula, a restauração de nervos atrofiados,
a restauração de músculos e deixar você num corpo sarado, considerando a estrutura da ferida como a estrutura de uma alma curada, a estrutura de um corpo físico com a estrutura emocional. Deus pode fazer isso e Ele quer fazer isso na tua vida, se você se permitir amar a Deus sobre todas as coisas e o seu irmão como a ti mesmo. Quando você restaura o seu relacionamento com Deus, não há ferida, não há mágoa, não há trapaça, não há traição que as pessoas possam te fazer para você, que você vai absorver isso para dentro de você. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai ficar triste sim, mas você vai achar resposta em Deus e vai se permitir ser curada, vai se permitir ser restaurada e vai levar a sua vida de fé em fé diante de Deus. E vai colocar o inimigo para correr da sua vida. E vai colocar o inimigo para correr da sua vida. Porque ele vai entender que ele não pode lutar contra você. Porque você ganhou do céu a estratégia para não viver aí carregando fardo pesado. Para não viver aí carregando fardo pesado que não pertence a você. Isso é o que nós estudamos ali. Eu escrevi uma frase aqui para finalizar. Eu posso ser uma grande empreendedora, mas o que eu preciso saber é cuidar da minha casa, essa casa como minha alma, meu depósito de emoções e manter o equilíbrio. Para quê? Para que todas as outras coisas, tudo o que eu precisar fazer, eu saber dosar. Eu saber dosar. Se eu estou com a minha alma sarada, se eu estou com a minha alma em equilíbrio, eu vou saber dosar. E eu vou saber conviver com tudo o que passou pela minha vida. E não vou permitir feridas não cicatrizadas na minha vida. Porque as cicatrizes, elas são para sempre, mas cicatrizes não traz dor. As cicatrizes, ela na verdade mostra que ali houve, sim, que ali houve um confronto, que ali houve uma violência, né? Que ali houve um trauma, mas que aquele lugar, aquele corpo, aquela parte do seu corpo foi forte o suficiente para regenerar. E isso para nós serve como um grande testemunho diante de Deus. Quando uma pessoa olhar para você e ver as suas marcas, as suas cicatrizes, elas vão dizer: Deus é mesmo com você. Porque você passou por tudo isso e ainda está desse jeito, de pé, alegre, sorrindo, fazendo a obra, trabalhando para Deus, restaurando outras vidas. E aí sim, o Senhor Deus vai se alegrar com você, vai glorificar, vai ser glorificado através da sua vida. E você vai a cada dia sentindo mais e mais o seu valor em Deus. E cada dia mais distante da dor, do sofrimento, da angústia, do desespero, da que era, na verdade, o projeto do adversário da tua vida. Amém, minhas irmãs? Eu espero, assim, ter contribuído com esta retrospectiva aí das cicatrizes, que vocês realmente venham a participar, a ser abençoada com este vídeo. E se você precisar revisar, vai lá no canal, na playlist das cicatrizes e assista os vídeos, a oração que tem lá, que tá bem especificadinha em 5 itens para você ganhar uma estratégia da parte do Senhor para viver leve, para viver livre. Amém?